E aí, pessoal, tudo bem? Bom, há pouco tempo atrás a gente fez um vídeo sobre como criar foco, né? Como ter foco para poder estudar. É óbvio que assim, isso que a gente está discutindo aqui pode ser aplicado em qualquer momento. Mas esse vídeo, né, embora o conteúdo dele possa ser aplicado em outros momentos, esse vídeo está sendo gravado nesse momento de isolamento social que a gente vive da quarentena, né? Então o conteúdo ele vai valer para outras épocas, óbvio que assim as coisas podem, a perspectiva pode mudar, né? A gente pode adotar outras opções, novos conhecimentos podem surgir, mas o que está sendo gravado aqui, pensando num curto a médio prazo, vai servir para outros momentos. De qualquer maneira, o vídeo ele tem uma gravação que é datada, né? Então a gente está assim muito preocupado, tentando arranjar soluções sobre como estudar, né, nesse período de isolamento social, numa situação, né, de quebra das nossas expectativas, de fuga da nossa rotina normal. E no vídeo que a gente falou de foco, eu coloquei estabelecer foco sobre dois pilares, justamente ter meta, né, metas bem definidas e estabelecer uma rotina. E aí eu queria falar um pouco mais sobre como estabelecer a rotina, como contribuir para que a gente consiga ter uma rotina, né, bem feita no nosso dia a dia. Sendo que, assim, esses tópicos, eles estão sempre interrelacionados, né? Então, estabelecer a rotina está totalmente ligado, né? Isso vai implicar em conseguir ter foco, com ter metas claras. Então, perder peso é uma meta que ainda está muito ampla. Você tem que definir quanto você quer e qual prazo. E como você vai fazer para chegar até lá. Então, ao definir as suas metas, né, tem que estar muito claro aonde eu quero chegar, em quanto tempo eu quero chegar. Pode ser que não dê certo, coisas acontecem, shit happens, né? Mas, de qualquer forma, eu só vou conseguir ir em direção a algo se eu souber que algo é esse. Aonde, né, quanto tempo eu quero chegar e quais são os passos que eu vou dar, qual é o caminho que eu vou percorrer. Então, assim, a meta ela tem que estar muito clara na sua cabeça, para estabelecer a rotina e, obviamente, para ter foco. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho bem fundamental da gente colocar, que é como fazer escolhas, como tomar decisões, né? Isso vai implicar em criar a rotina. A gente toma decisões mais fáceis quando o rol que a gente tem para optar ele é mais reduzido. Você pode até chamar assim do o fenômeno Netflix, né? A síndrome Netflix. Tem tanta coisa para ver que já tem estudo sobre isso, inclusive, né? Que a gente fica mais tempo meio que passando ali, né, nos episódios, nas séries, nos filmes, do que propriamente assistindo as coisas, né? Tanto que nesse tempo de coach para tudo, né? Quer dizer, já até o termo já caiu um pouco assim no descrédito, mas tem coach inclusive de Netflix, né? Tem coach de vida, né? Eu sou aqui, não sou coach, né? Orientador de estudos, né? Então, tem coach, inclusive, de Netflix para montar o perfil da pessoa, indicar o que ela vai assistir, com a sequência, não sei o quê. Mas a gente vive nesse fenômeno, né? Isso já era visto com o próprio canal por assinatura, né? Daquele de ficar zapeando ali os canais. A oferta, né? Tem uma análise que está na autobiografia do Steve Jobs, que é uma figura assim, alguns de vocês que me conhecem, né? Eu tenho muita dificuldade de dar exemplo com o Steve Jobs, pela personalidade cretina, né, que ele teve, né, de primeiro rejeitar a filha, negar a paternidade, depois, já um cara rico, rejeitar a pensão, né, ter passado para trás todos os amigos dele, ou seja, uma figura que tinha a pretensão de conectar o mundo e ele mesmo não conseguia estabelecer relações humanas com as pessoas que eram as mais próximas, assim, né? Eu tenho muita dificuldade de usar um conhecimento, mesmo que fundamental, de alguém que humanamente, sabe, se comporta de uma maneira que é reprovável. Mas tem uma análise que o Steve Jobs faz na autobiografia dele, ele colocando qual que seria a diferença do ícone, né, da Apple para os ícones da Microsoft. E ele falando primeiro que o ícone da Microsoft ele te dá muito mais liberdade, né, para você criar pastas, né?
E quando você clica no ícone da Microsoft, para você abrir a pasta, você tem que clicar 2 vezes, como se fosse uma confirmação da sua vontade, né, de eu quero mesmo. Ele fazendo essa análise. E que na Apple, embora você possa criar também as pastas, né, o modelo da Apple é feito muito mais para conduzir o usuário, e esse nome, inclusive, é terrível, né? É um usuário mesmo, né? É para você conduzir o usuário. Sendo que você não precisa clicar 2 vezes, né? É um toque simples, você vai, 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 vai. E ele colocando que justamente o usuário, ele não quer ter essa liberdade toda de ficar criando. Ele quer que você o conduza, né, para onde ele quer chegar, para o destino. Quer dizer, é uma noção muito utilitária mesmo, assim, né? E aí, bom, aqui a gente poderia partir para aqueles elementos filosóficos da a crítica da escola de Frankfurt, né, a razão utilitária, né? Ou seja, aquele ideal kantiano de uma racionalidade libertadora, do Sapere-Auder, né? Se perdeu numa racionalidade puramente finalista, né? Utilitarista, tá? Mas assim, essas críticas à parte, de fato, a gente toma decisões mais fáceis, não necessariamente as melhores, mas mais fáceis, quando o rol de escolhas é menor. Então, tem como, de alguma maneira, a gente induzir, né, as nossas escolhas para que a gente crie uma rotina, facilite a criação da rotina nesse momento em prol do estudo, né? Então, isso tudo envolve, por exemplo, criar uma arquitetura dentro do seu ambiente que facilite a escolha por estudar a ponto disso virar uma rotina, virar um hábito. Eu vou, inclusive, em outro vídeo, falar melhor de hábito, né? De como, qual a importância de criar hábitos e até de mudar mais hábitos e como, de alguma maneira, fazer isso. Mas, assim, do ponto de vista de ajudar na rotina, criar uma arquitetura que facilite as nossas escolhas em prol do estudo é fundamental, né? E assim, tudo isso que eu estou falando é muito usado, inclusive, pela indústria da venda, né? Pelo marketing. Então, um garçom que é orientado, quando ele atende as pessoas, ele não pergunta assim, você quer beber alguma coisa, né? Ele fala, você vai beber o quê? O que você gostaria de beber? Ou seja, ele já parte do pressuposto que você vai tomar. Então, se ele perguntasse se você quer beber algo, você teria que primeiro pensar se eu quero beber, depois pensar na bebida. Ele já corta esse caminho, ele já te induz, né? Ele já te conduz, te conduz induzindo, né? De vai beber o quê? E aí você opta, escolhe. Tem um estudo falando também que a posição, óbvio, né? Isso assim, eu tô colocando, mas eu imagino que a gente consiga perceber isso, que a posição de alimentos ou de bebidas, por exemplo, numa geladeira, né, num freezer, contribui muito para aquilo que a gente vai escolher. Aquilo que está ali embaixo, a gente tende a escolher menos. Aquilo que está na altura nos nossos olhos, isso é estatístico, inclusive. Os produtos que estão na altura dos olhos, eles têm venda, têm saída 30% mais do que os produtos que estão na parte de baixo. Então, às vezes, se você quer estimular um hábito saudável, por exemplo, na cantina, na empresa, colocar suco ou água na parte ali, né, que está na altura dos olhos, é melhor do que colocar os refrigerantes ou aqueles sucos que não são naturais e, portanto, sei lá, tem muito sódio, coisas desse tipo. Então, a gente pode contribuir, né, facilitar o estabelecimento de uma rotina, de alguma maneira contribuindo para que as nossas escolhas nos levem em direção ao estudo de maneira mais fácil. Isso quer dizer que a gente tem que fazer o nosso ambiente ser mais limpo, né? E estar presente coisas que nos levam ao estudo, né? Isso é montar uma arquitetura. Agora é o seguinte, então, se você vai preparar o seu local de estudo, a sua visão, né, dos objetos de estudo, ela tem que estar mais direta, ela tem que ser mais acessível. Então, o lugar que você vai estudar, ele não pode estar no lugar que você dorme, ou que você assiste seriados, assiste Netflix, lugar que você para descansar, porque senão, além de ter aquela poluição e aquela concorrência, de, né, se o lugar que eu estudo é aqui, o lugar que eu durmo é aqui, dormir, estudar, não sei o quê, não, o lugar de estudo ele tem que estar bem visível. Uma das exigências da Apple, por exemplo, em lojas,
é que o celular da Apple ele tem que estar num stand próprio. Ele não pode estar ao lado dos outros. Você tem que chegar e ver, né, o celular. A própria caixinha da Apple, inclusive, ela é muito clean, né? Então você abre, tem só o celular, você não tem informações. Ela é branquinha, tem o celular ali. Aí você tira o celular, embaixo, né? Tem só aquele dispositivozinho, né, que você vai conectar para colocar o chip, né, meio com aquela agulhazinha. É tudo muito limpo, né? Tudo muito clean. Então, a sua escolha, ela vai naquela direção. Criar esse ambiente é fundamental. Então, ter uma arquitetura que te leve aos estudos. Um ambiente mais limpo, a área de estudo clara onde ela é, sem concorrência das outras áreas, e com os elementos, a apostila, o lápis, o estojo, né, organizado. E criar rituais, rituais que te levem ao estudo. Né? Lembra que um ritual é uma teatralização dos gestos, é uma estética dos gestos. Um ritual é quando o seu gestual ele tem a mesma forma sempre. Então, do horário que você acorda para quando você vai começar a estudar, você tem que criar uma ritualística, criar uma série de gestos que você sempre faz da mesma forma e que preparam o seu cérebro, o seu corpo, o seu espírito para o estudo. Né? Então, se o seu ritual de ir para o cursinho era de tomar o banho, de tomar o café, de fazer isso, de parar na frente do espelho, assim, eu vou dar um exemplo óbvio, que não sei se não é da época de vocês, né? Mas a Hortência, que foi uma das maiores jogadoras de basquete, né, de todos os tempos, sempre que ela ia fazer o arremesso livre, ela parava, depois vocês colocam assim no YouTube, né, Hortência arremesso livre, ela parava ali na marca do arremesso livre, olhava para a cesta e dava uma respiração assim, e aí ela arremessava. Ou seja, é como se ela estivesse conectando o corpo dela, dizendo, agora a gente vai fazer o arremesso livre. Né? O Neymar, quando vai bater pênalti, ele dá aquela corridinha curta e aí parte para a bola. Ou seja, tudo isso são mecanismos físicos e mentais que me preparam para aquela situação. Rituais são importantes. Né? Então, como ajudar na criação da rotina? A meta é algo fundamental, ela vai estar na minha fala em várias situações, metas bem definidas, né? O que eu vou fazer, né? Aonde eu quero chegar, em quanto tempo eu quero chegar lá e quais são os passos. Que conteúdo eu vou estudar, né? Quantas horas eu vou estudar, né? O que eu vou fazer tantos exercícios, esse resumo, né? E qual vai ser o meu passo? Eu vou começar por aqui, vou passar por isso e depois eu vou chegar aqui, né? Pode acontecer de não terminar, você tem mais dificuldade? Pode. Mas tem que estar claro a sua meta, até para, se você não conseguir, você saber o que não conseguiu e conseguir ajustar depois. Porque se você não tem nem a meta, se você não tem um objetivo claro, como é que você sabe o que você não alcançou, né, ou não? Né? Então, a meta tem que estar clara, facilitar as suas escolhas e, portanto, criar uma arquitetura que me leve ao estudo. Isso tem a ver com preparar o meu ambiente, ele tem que estar claro, né? Embora a Apple seja do Steve Jobs, o exemplo da Apple é bom, ele não, o exemplo né? E criar rituais. A ritualística, a teatralização, a forma dos gestos prepara o nosso corpo, prepara o nosso espírito para aquilo que a gente quer fazer. Beleza? É isso, galera. Valeu, obrigado pela atenção de vocês. Vocês são os lindos, até de maneira virtual. Abraço!